Comunicado de imprensa. A Igreja Universal do Reino de Deus, reconhecida pelo Decreto Executivo número 31-B/92, de 17 de julho, com sede na Avenida Nicolau Gomes Spencer, número 159, Maculusso, Luanda, e sob liderança do presbítero-geral, Sr. Bispo Alberto II, de nacionalidade angolana, vem informar a toda a sociedade que foi com surpresa e preocupação que tomou conhecimento da vinculação de uma série de ataques e notícias falsas cujo teor repudiamos veemente. Tais publicações colocadas na internet que, mais uma vez, tentam associar a Igreja a tentativas de subornos a autoridades e indivíduos no sentido de favorecer a Igreja. Tais ataques têm como fonte os seguintes endereços digitais: medianewsgrupo.blogspot.com, macavulongnews.online, Joana Clementina, página no Facebook. Como tem sido comum nesse tipo de divulgação caluniosa e que tem por único objetivo o de difamar figuras públicas, sejam elas do Executivo, partidos políticos ou membros da sociedade civil, na qual se insere a IURD. Ninguém assina tais notas e nem sequer as fontes que deram origem a esse tipo de exposição pública e fake news, que não possuem qualquer relação com a verdade e nem sequer com princípios jornalísticos que prezam sempre pelo contraditório e direito à ampla defesa. Temos absoluta certeza e consciência de quem sejam os autores morais e até mesmo os difamadores desse tipo de notícias, que certamente encontrarão a sua recompensa tão logo chegue à luz os factos dessa campanha de difamação. Para chegar a essa conclusão é que pretendemos esclarecer a opinião pública sobre os seguintes factos narrados a seguir. Primeiro, a opinião pública tomou conhecimento ao longo dos últimos tempos do badalado caso IURD, que repercutiu de forma ampla e sonante, e mais ainda sobre o desfecho do mesmo, quando, a 31 de março do ano passado, o competente tribunal, que dentro daquilo que consagra a nossa Constituição, no que diz respeito à separação dos poderes democráticos, o Poder Judiciário, proferiu a sentença de absolvição dos líderes da Igreja da maior parte dos crimes que sobre eles pesavam, nomeadamente a evasão de divisas, branqueamento de capitais e associação criminosa. Segundo, o que a maior parte da sociedade não tinha ciência é que o processo em si foi levado aos tribunais pelas mãos desses indivíduos que outrora estavam no nosso seio e que decidiram por meio do uso de calúnias e mentiras que jamais tiveram sustentação ou provas em sede do competente tribunal. Rejeitar a autoridade da legítima liderança da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, tendo mesmo convocado uma conferência de imprensa em que comunicavam publicamente o seu desligamento da Igreja e da sua liderança. Terceiro, não satisfeitos com o resultado da sentença proferida, recorreram da mesma, tendo o desfecho final sido julgado pelo mesmo tribunal em dezembro último, e que proferiu a mesma sentença ao recurso interposto contra a decisão inicial, que ordenava a restituição e a reabertura dos templos à liderança legítima da Igreja Universal do Reino de Deus. A referida decisão já não cabe recurso, visto que estão esgotados os meios legais para tal, e aguardamos agora a execução da sentença e o retorno aos cultos em todo o país. Quarto, a direção da Igreja Universal do Reino de Deus repudia veemente o teor de tais ataques públicos, que são totalmente infundados e que parecem ser desconhecidas desse grupo de indivíduos, que notoriamente recusam-se a aceitar o funcionamento e a harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário no contexto de uma sociedade democrática, e mais ainda por desconhecerem a Constituição da República de Angola, que consagra a laicidade do Estado. Quinto, aproveitamos ainda o ensejo para apelar às autoridades constituídas no sentido de rapidamente identificar os autores morais de tais notícias, no sentido de serem responsabilizados
pelo que têm estado a vincular, sob pena deles continuarem na sua cruzada contra todo o tipo de autoridade espiritual ou constituída. Finalmente, a direção da IURD apela aos fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus e a toda a população do nosso país para que continuem firmes na fé e que saibam que esses são verdadeiramente os sinais dos fins dos tempos, como bem nos advertiu o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Luanda, 25 de abril de 2023. Gabinete de Comunicação Institucional. Bispo Alberto II, Presbítero-Geral da IURD em Angola.